Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Olá, sejam bem-vindos ao programa de Educação Médica Continuada da Socerj. Terá como tema central alguns aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e consultório durante a pandemia do Covid-19. Meu nome é Yara Thier, sou presidente do Departamento de Arritmias Cardíacas da Socerj, sou médica da UFRJ e do INC. Conosco está aqui o Dr. Luiz Gustavo Belo, que é membro da diretoria da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e médico cardiologista da UFRJ e do Hospital Miguel Couto. Também doutora Ana Inês Bronstein, que é médica da rotina de arritmia do Hospital Copa d'Or e diretora científica do Departamento de Arritmias Cardíacas da Socerj. Nosso intuito será a abordagem prática para o cardiologista sobre os novos desafios impostos na pandemia do Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas, bem como o que aprendemos na prática até o presente momento. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerj, convidando a seguirem o Facebook, Instagram e YouTube da Socerj, bem como acessar o nosso novo site. Então, o nosso tema hoje, nesse momento, é arritmias cardíacas no Covid-19, mito ou realidade. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a incidência das arritmias nos pacientes com Covid-19. Os trabalhos chineses falam muito dos critérios de gravidade, estão presentes muito pacientes que apresentam choque, arritmias cardíacas e síndrome respiratória. Ele não descreve quais são essas arritmias relacionadas propriamente à doença. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho relacionada à medicação. Doutora Ana, como é que você vê isso? Bom, primeiramente queria agradecer o convite da Socerj, obrigada pela pergunta, Yara. A gente está diante de um vírus recente, a gente tem pouco conhecimento dos primeiros casos em dezembro, né, em Wuhan, na China, mas o que a gente já tem relatado é que em torno de 17% dos pacientes que têm Covid têm arritmias associadas. E algumas publicações mostrando que na terapia intensiva, principalmente na unidade coronariana, quase 50% dos pacientes apresentam algum tipo de arritmia. Ou arritmias que eles já tinham previamente, ou as relacionadas ao processo inflamatório grave dessa doença. Então é comum a injúria miocárdica, né? Você tem elevação de troponina, você tem alteração inflamatória do miocárdio. Então arritmias como taquicardias ventriculares, em pacientes com doença pré-existente, por exemplo, cardiopatia isquêmica, elas são frequentes. A fibrilação atrial com alta resposta pelo processo inflamatório e principalmente naqueles pacientes mais graves, muitas vezes com terapias que podem aumentar o intervalo QT, a gente vai falar sobre isso, e precipitar também as arritmias. Então, embora a gente não tenha publicações dizendo qual o perfil específico de arritmia no COVID, a gente sabe que é uma doença por inflamação, hipoxemia e distúrbio da ventilação e distúrbios eletrolíticos que podem estar associados, elas têm realmente, essa doença, ela aumenta a chance de arritmias cardíacas no paciente, principalmente na terapia intensiva. Bom, olá a todos, obrigado à Socerj pelo convite. Sem dúvida nenhuma é um tema ainda bastante recente, né? Mas as evidências que a gente tem é que realmente o mecanismo de arritmias cardíacas é multifatorial. Existe a lesão direta do vírus, existe também os fenômenos trombóticos que podem existir, mas principalmente parece ser a resposta inflamatória, principalmente mediada pela interleucina 6, como principal fator arritmogênico. Além disso, também essa própria interleucina age a nível do sistema nervoso central, aumentando o tônus adrenérgico. Então a gente tem aí um papel multifatorial em termos de arritmia, né? E a gente sabe que apenas metade dos pacientes com arritmia tem aumento de CK. Ou seja, então parece que realmente o mecanismo principal é o inflamatório. Muito obrigada. Dando seguimento, a gente vai falar um pouquinho sobre a droga do momento. Cloroquina, hidroxicloroquina, associado com a azitromicina. A gente tem relatos também de alguns trabalhos de arritmias relacionadas a essas medicações, tanto com o aumento do QT longo, quanto eventualmente pacientes desenvolvem bloqueios fasciculares, bloqueios atrioventriculares total.
Então, quando a gente avalia esse tipo de droga, alguns estudos, aqui a gente vai falar o que a gente tem hoje na literatura, como vocês enxergam esse real risco de fibrilação ventricular ou BRAD, bloqueios relacionados a essas drogas? Gustavo. Oi. Bom, então como a gente falou, o mecanismo de arritmogênico ele é multifatorial. Existe muito em termos da gênese do QT, né, alteração de QT, até porque a própria interleucina aumenta o QT, a interleucina age também no citocromo, nesses citocromos, diminuindo a metabolização de outras drogas, e existe o fenômeno tóxico direto da droga, dos canais de potássio do miocárdio, enfim, é multifatorial. É relatado na literatura que a mortalidade induzida por torsade depoente pela cloroquina e azitromicina é baixo. Mas, logicamente, estamos falando de outras situações que não no Covid-19. Então, a gente não sabe exatamente qual é o potencial realmente arritmogênico dessas drogas. Então, como eu dizia, o intervalo QT, essa mensuração é um pouco complexa, um pouco heterogênea. A gente sabe que os pacientes que aumentam o QT, eles têm maior mortalidade, mas não necessariamente arritmogênico. Isso é um dado interessante. Ou seja, aquele paciente que aumenta o QT em vigência do Covid-19, em vigência de drogas, ele tem uma maior mortalidade, mas não necessariamente do torsade de Pointes. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser monitorizada. Aquele paciente que tem cardiopatia estrutural, aquele paciente que tem um score, existe o score de Tisdale, né, que a gente pode avaliar, dependendo das comorbidades, 6 e 11, se tiver menor que 6, a gente fica mais tranquilo. Acima de 11 é um paciente que a gente tem que internar ou então não fazer se for a nível a cloroquina e a azitromicina a nível ambulatorial. E entre 6 e 11 vai dosar se realmente o paciente tem cardiopatia estrutural, como é que está o QT e tudo mais, etc. Existe um... Bom, é um tema que viralizou, né? A gente está tendo que explicar para os pacientes não tomarem cloroquina em casa. Isso é muito sério, tem vários estudos em andamento testando essa hipótese, já está sendo utilizado realmente nos pacientes mais graves, só que a associação da cloroquina com a azitromicina, ela aumenta o risco de aumentar o intervalo QT e favorecer, junto com toda essa resposta inflamatória, esse paciente que já tem uma inflamação cardíaca também, e às vezes doença pré-existente, o que a gente sabe que aumenta o risco desses doentes fazerem arritmias e principalmente aumentar o intervalo QT. Então a gente precisa monitorizar. Existe uma questão em relação a como que eu vou monitorizar esses pacientes. Eu vou fazer eletrocardiograma, eu vou aumentar o risco de exposição da minha equipe. Então hoje a gente tem a telemetria intra-hospitalar, que é um subsídio, uma ferramenta importante para avaliação, principalmente esses doentes na terapia intensiva. Então a gente vai controlar o QT corrigido desses doentes. Então a gente sabe que a cloroquina isoladamente é usada há muitos anos, mais de 80 anos como profilaxia e baixa incidência de eventos. O problema é a associação com outras drogas, com retrovirais e num contexto de um doente grave, com distúrbio eletrolítico, com outras medicações que possam aumentar o intervalo QT. Então a gente tem que retirar todas as drogas que possam estar associadas. São doentes muitas vezes em insuficiência cardíaca e estão usando diurético de alça, mais risco de hipocalemia, hipomagnesemia. Então é um contexto bem complexo, precisa ser monitorizado. O eletrocardiograma, se puder ser realizado, de 12 derivações, normalmente a gente olha D2 e V5 e faz o QT corrigido. Para homens, um QTC até 0,47, para mulheres 0,48 é considerado ainda, dá para fazer a droga. Acima de 0 maior ou igual a 0,50 segundos, esse paciente já tem um risco maior. Ou se ele tiver um aumento acima de 60 milissegundos desse maior ou igual desse intervalo QT nas avaliações subsequentes. Se o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS alargado prévio, a gente aumenta um pouquinho essa numeração, até 0,53, mas sempre com monitorização constante. Então, alguns protocolos colocam monitorização de 2 em 2 horas, dependendo do paciente, e o que a gente tem que levar em consideração é que essas drogas são feitas por um tempo mais curto. Então, a cloroquina é usada para um tratamento a longo prazo, é uma droga de depósito, mas no Covid ela está sendo usada por 5 a 10 dias. Então isso é um ponto a favor, talvez, da gente, com a monitorização, conseguir diminuir o risco de torsade desses indivíduos. Mas sempre com a preocupação dessa monitorização, que ela pode ser à distância também, com monitor de eventos, alguns pacientes estão utilizando, evitando assim a exposição da equipe que está lidando com o paciente diariamente. Então, quando a gente fala de cloroquina e QT, a gente precisa sempre, idealmente, fazer um eletro antes de começar a droga,
como já foi falado, monitorizar bastante os eletrólitos, tentar manter o potássio, evitar qualquer outra droga que pode aumentar e monitorizar. Temos diversos protocolos de monitorização e vale ressaltar que o aumento do QT não está diretamente relacionado à dose. Às vezes o paciente com 1 dose, 2 doses, aumenta o QT. Então a gente precisa estar atento ao sinal de alerta, que é aumento de mais de 60, como a Ana falou, e o número de 500. Chegamos em QT de 500, acende uma luz vermelha e vamos reavaliar distúrbio eletrolítico, medicações e alguma outra coisa que pode estar atrapalhando e considerar a suspensão dessa droga. Isso estamos falando para pacientes graves e intra-hospitalar. Posso falar uma outra que eu lembrei? Tem um dado importante, muitos pacientes têm polimorfismo genético para aumento de QT e podem ter uma síndrome de QT longo congênito familiar não identificada. Então, sempre perguntar a história familiar de morte súbita, se tem algum parente próximo com alguma canalopatia, antes também da administração da droga. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem o genótipo, mas não tem o fenótipo. E a gente fala um pouquinho de canalopatias. Ela falou do QT longo, a gente tem outras canalopatias, por exemplo, o Brugado. A gente precisa pensar controlar isso, evitar febre, então monitorizar. O eletro é sempre interessante nesses pacientes, nesse estado, no momento do Covid. Então, agora a gente vai falar um pouquinho como a gente conduz, como trata os pacientes com a Covid e fibrilação atrial. Desde um paciente com quadro brando, que talvez ficasse em casa, que não precisa ir ao hospital, e começou a apresentar palpitação, foi identificado no FA, ou intra-hospitalar, ou na emergência, ou por algum dispositivo em casa. Como a gente conduz? Ou paciente que tem uma FA crônica, persistente, permanente. Doutora Ana, como é que a gente conduz esses pacientes? É uma questão delicada, porque muita gente está apresentando palpitação, muitas vezes pela ansiedade, o medo diante da pandemia. Então, o que a gente recomenda primeiro, se esse paciente tem uma história prévia já de fibrilação atrial ou de alguma arritmia, se já usa alguma medicação, a gente pode ajustar a medicação dele. A gente está fazendo muito atendimento por telemedicina, pelo WhatsApp, vídeo, tentando identificar se é um caso de urgência que precise ir ao hospital, tentando não mandar o paciente logo ao hospital, mas também não minimizando o sintoma, porque muitos pacientes não estão indo ao hospital e estão passando muito mal em casa com medo da infecção pelo Covid. Então essa é uma informação importante. Se tem palpitação, a frequência está acima de 130 a 140, com sintomas de instabilidade, esse doente tem que ser encaminhado a uma emergência, ou se possível, se a gente tiver uma monitorização à distância, como muita gente tem o Apple Watch, o 4, que faz eletro, alguns pacientes estão enviando por PDF esse eletrocardiograma. Se a gente conseguir conduzir o doente de médio risco, ou seja, aquele doente que tem sintomas leves, tem o coração acelerado até pela questão da desidratação, inflamação, e te manda um traçado de fibrilação atrial, se eu conseguir fazer uma medicação que eu possa reduzir a frequência dele, controlar clinicamente, sem ele ter que ir para o hospital, nesse momento a gente também pode lançar a mão dessa abordagem. Enfim, vai depender muito da gravidade do sintoma. O paciente com alta frequência, difícil controle, que tem sinais de instabilidade, que vai ao hospital e tem Covid, esse é um doente mais grave. É um doente que está dizendo para a gente que provavelmente ele tem uma inflamação mais importante, ele precisa ficar hospitalizado. A gente está evitando fazer transesofágico nesse momento. O transesofágico é um procedimento que coloca a equipe muito em risco por conta do aerossol, da proximidade com a via aérea do paciente, e a gente tem feito, em alguns casos, a tomografia para avaliação de trombo intratrial, embora vai depender muito da técnica e do material utilizado, porque muitas vezes a gente não consegue ter certeza se não tem trombo ou não. Então, a presença de fibrilação atrial num doente que já tinha FA, já era anticoagulado, ok, tentar controlar a frequência, controle de sintoma. Se o paciente não usava anticoagulante e tem um Chagas alto, a gente precisa anticoagular esse doente para evitar fenômeno embólico e grave relacionado ao Covid e a fibrilação atrial associados. Eu acho que só complementando, sem dúvida nenhuma, devido a esse contexto inflamatório, eu acho que a primeira medida que deve ser pensada, sem dúvida, é o controle da resposta inflamatória e tratamento do risco tromboembólico. Naqueles pacientes que realmente, apesar do controle da resposta ventricular, continuam ainda muito sintomáticos e tudo mais, etc., tem que se tentar minimizar, para realizar a reversão,
enfim, para tentar então melhorar contra isso. Mas eu acho que só realmente pensar em reverter naquele paciente que está estável depois de passar todo esse contexto inflamatório. A gente precisa lembrar que, claro, estamos numa pandemia de Covid, no entanto, as doenças cardiológicas continuam acontecendo. O paciente continua tendo arritmia, continua tendo dor no peito. Então, dispneia, se tiver algum sinal de maior gravidade, realmente não deixar de procurar o hospital. A gente tem alguns relatos dos Estados Unidos, da China, que aumentou muito a mortalidade cardiovascular pelos pacientes evitarem de buscar auxílio. Então, isso a gente precisa pontuar. De arritmias, fibrilação atrial, arritmia benigna, como foi falado, a gente muitas vezes consegue administrar isso à distância. E vamos falar um pouquinho sobre dispositivos eletrônicos implantáveis. Como a gente avalia, como a gente acompanha os pacientes que têm marca-passos, desfibriladores e ressincronizadores. Bom, alguns dispositivos a gente consegue avaliar remotamente. Realmente é a minoria, a grande minoria, aliás. Então, realmente, são poucos aqueles que a gente... A maioria, realmente, a avaliação tem que ser presencial, com o programador no consultório, que, logicamente, nessa parte tem que ser, então, postergado. Então, basicamente, a gente está em 4 situações que a gente está, então, avaliando o paciente. Primeiro, aquele paciente tem sintoma, um sintoma novo, síncope, palpitação, dispneia, tonteira, cansaço. Esse paciente é aquele que tem que avaliar. O segundo é aquele paciente cuja a última avaliação já mostrou uma bateria que tem menos de 1 ano. A gente sabe que a avaliação da bateria é uma estimativa e que em 5% dos casos essa estimativa pode ser bem mais rápida, então esse é um paciente que pelo menos na metade da estimativa do período, ou seja, se a estimativa é de 8 meses, a gente tem que avaliar com 4 meses, por exemplo. Na terceira situação é aquele paciente que tinha alguma suspeita de alguma lesão, de algum mau funcionamento do cabo eletrodo, e a gente quer outro subsídio e tudo mais, etc. E a quarta situação é aquele paciente que tinha arritmias atriais, os chamados atrial heart rate episodes, que tinham mais do que 5 horas e menos de 24 horas. É aquele risco que a gente não sabe se tem que anticoagular ou não e tudo mais, etc. Então, acho que esse paciente também tem que ser revisto, porque se tiver um episódio acima de 24 horas, acho que a anticoagulação é importante e acho que muda o desfecho, né? Nessas 4 situações. Com certeza. A gente tem a dificuldade de não ter tanto o dispositivo à distância, né? A recomendação da Sociedade Americana de só utilizar o recurso de avaliação de marca-passo, desfibrilador, ressincronizador à distância, diminuindo a exposição da equipe e do técnico também, que muitas vezes vai lá para fazer essa avaliação. Então, é mais uma pessoa para usar a EPI, é mais um contato com o paciente infectado, mas infelizmente não é a nossa realidade, embora a gente possa começar a mudar isso, de repente um estudo clínico, a gente contactar as indústrias para tentar utilizar mais esse recurso. Por exemplo, o paciente que é um pós-operatório de um implante de marca-passo, que você vai ter que fazer a primeira revisão só para ver a cicatriz cirúrgica, por exemplo, alguns já estão adotando a telemedicina para visualização por vídeo, né, e conversa por vídeo com o paciente, evitando a exposição do paciente também novamente. Mas, como o Bela falou, existem alguns pacientes que precisam ser revistos. Então, tem pacientes com desfibrilador com choque inapropriado. Tem pacientes que estão piorando a classe funcional em vigência da ressincronização, ou seja, pode ter disposicionado um eletrodo, pode ter saído do perfil ali programado. Então, alguns pacientes realmente a gente vai precisar fazer a análise presencial. Claro que essa visita presencial, com todos os cuidados de segurança, o paciente não pode ter medo de ir ao médico quando ele precisa, né? Como a Yara bem falou, a gente está vendo pacientes ficando em casa com sintomas importantes e não avaliados, aumentando então o seu risco cardiovascular, independente de ter Covid ou não. Então, eu acho que, resumidamente, é a gente tentar minimizar o risco e usar mais a telemetria desses doentes. Eu queria agradecer, Belo, Ana, muito obrigada por esse bate-papo aqui, muito proveitoso, esclarecemos muitas dúvidas. Muito obrigada a todos.